Esse é o nosso planeta. Olhando ele de fora assim, não podemos deixar de reparar nos continentes. É curioso observá-los tão pequenos assim e perceber que grande parte do que nós conhecemos e vemos todos os dias é apenas um pequeno ponto no meio dessa imensidão. Mas olhando a Terra dessa distância, também percebemos outra coisa: a predominância do azul. 70% da superfície da Terra é composta por água, e a grande maioria disso é representada pelos oceanos. Dessa porcentagem, estima-se que exploramos apenas 20%, com especialistas alegando que esse número é ainda menor. Diante disso, é quase impossível não se perguntar o que ainda não conhecemos sobre os oceanos. Mas enquanto todas essas descobertas são feitas, podemos conhecer mais sobre o que já foi revelado. Hoje, eu quero te convidar para uma viagem, começando das águas mais rasas e indo até o ponto mais profundo dos oceanos. Durante essa viagem, vamos conhecer alguns fatos interessantes sobre os mares, mas principalmente vamos conhecer alguns dos animais mais incríveis e, em alguns casos, assustadores que você já viu. Vamos, juntos, conhecer o mundo abaixo da superfície. Vamos começar nossa viagem indo até os 40 metros de profundidade. Aqui, grande parte dos animais já são conhecidos. Alguns exemplos são o peixe-boi, o peixe-palhaço e o urso polar, que mergulha até essa profundidade para procurar alimento. Indo até os 80 metros de profundidade, podemos encontrar a baleia branca. Elas são conhecidas como canários do mar, pelos diversos sons que produzem. A baleia branca também possui um sistema sonoro de localização, fenômeno conhecido como ecolocalização. Um dos objetivos desse sistema é facilitar a busca de presas. Você vai notar que, quanto maior a profundidade, mais criativas serão as formas de procurar por alimento. Nessa profundidade, também podemos encontrar um animal bem curioso, o dragão marinho folhado. As folhas que você está vendo são apêndices que recobrem todo o corpo. Elas servem apenas como camuflagem. E para tornar essa camuflagem ainda mais poderosa, essa espécie de dragão marinho se move serenamente através da água, passando a impressão de ser uma simples alga. Quanto maior a profundidade, maior a chance de encontrarmos animais bem diferentes. Um outro exemplo é o linguado. Além de sua aparência exótica, eles têm mais uma curiosidade. Quando embriões, seus olhos são simetricamente localizados em cada lado da cabeça, mas quando adulto, os dois olhos ficam do lado esquerdo da cabeça dele. Isso acontece porque, enquanto larvas, ele sofre uma espécie de metamorfose que desloca seus olhos para o lado esquerdo da cabeça. O linguado vive no chão de seu habitat e se alimenta de pequenos peixes e crustáceos. Agora, vamos descer até os 130 metros. Por aqui, também encontramos animais conhecidos, como, por exemplo, a orca. Cientificamente, apesar da aparência, a orca não é uma baleia, mas sim um golfinho. Ela é o segundo mamífero mais encontrado, considerando toda a distribuição geográfica do planeta, perdendo somente para o ser humano. Nessa profundidade, também encontramos o animal relativamente conhecido, a raia, também chamada de peixe batoide. Indo para a profundidade de 200 metros, encontramos alguns animais famosos, como a tartaruga verde. Também encontramos por aqui leões marinhos, que, ao contrário das focas, podem caminhar em terra firme pelo fato de conseguirem girar a cintura para frente. Isso também ajuda eles em ambientes aquáticos. É aqui que também encontramos a nossa primeira parada importante. A partir de 200 metros, entramos na zona mesopelágica, também conhecida como zona crepuscular. A classificação dessa zona se dá pela luz do Sol. Apenas 1% da luz solar alcança o início da zona crepuscular. No final dela, nenhuma luz solar chega, e mudamos para outra zona oceânica. Até então, mencionei em grande parte animais conhecidos, porém, a partir daqui, começamos a encontrar algumas criaturas bem diferentes. Começando pelos 250 metros de profundidade, podemos encontrar a enguia-lobo. Apesar do nome e da aparência, esses animais não são enguias, são apenas peixes bem compridos. Eles podem chegar a até 2,5 metros de comprimento, e vivem em cavernas espalhadas pelo oceano. A cor deles muda com a idade, o que é uma característica bem peculiar. Nessa profundidade, também podemos encontrar o tubarão-gato. Essa espécie de tubarão possui fluorescência, ou seja, emite um brilho do próprio corpo.
você vai reparar que fenômenos relacionados à bioluminescência, ou seja, a emissão de luz por organismos vivos, vão ficar cada vez mais comuns na medida em que formos descendo pelas profundezas do oceano. Devido a seu tamanho e aparência, essa espécie de tubarão tem alto risco de extinção por causa da sua comercialização. Mas nem todo animal é tão bonito como o tubarão-gato. Conheçam a Dinochelos, conhecida como a lagosta das garras terríveis. Como é possível perceber, ela possui garras bem diferentes, sendo uma delas bem maior e com dentes em sua superfície interna. A garra é usada principalmente para caçar presas. O nome deriva do grego, dinos, terrível, chela, garra. Acho que podemos concordar que não seria muito legal dar de cara com um animal dessa espécie no meio do oceano, né? Vamos descer um pouco mais até 310 metros de profundidade. No meio do caminho, podemos encontrar outros animais bem conhecidos, como o tubarão branco, que pode chegar a até 7 metros de comprimento, e o golfinho nariz de garrafa, que apesar de não viver sempre nessa profundidade, mergulha com frequência em busca de comida ou de proteção. Mas aqui também conseguimos encontrar animais incríveis e que não são tão conhecidos assim, como é o caso das lulas da família Cranquídeos. Elas são caracterizadas por corpos inchados e braços curtos. A forma do corpo geralmente muda bastante de acordo com a idade do animal. Além disso, muitas das espécies desse tipo de lula são transparentes e também possuem bioluminescência. Antes de atingirmos nosso próximo ponto de profundidade, temos que parar para fazer uma menção honrosa ao egípcio Ahmed Gabar, que é o detentor do recorde de mergulho mais profundo já feito por um humano. Em 2014, no Mar Vermelho, Ahmed alcançou a profundidade de 332 metros. Ele levou 12 minutos para descer e 15 horas para voltar à superfície. O motivo desse tempo todo no retorno é devido à pressão, que era equivalente a um peso de aproximadamente 45 toneladas sobre as costas. Para facilitar o raciocínio, imagine 10 elefantes adultos em cima de você. Pois é. Chegamos agora na profundidade de 370 metros. Por incrível que pareça, nessas profundidades ainda existem peixes relativamente comuns, como o atum patudo. Também temos algumas outras espécies mais conhecidas, como o tubarão azul, que é notável devido às suas grandes ninhadas que podem variar de 4 a 135 filhotes. Porém, também continuamos a descobrir espécies bem diferentes, como a lula vagalume. Elas emitem luz azul por meio de fotóforos, órgãos biológicos relacionados com essa emissão de luz. Cientistas acreditam que elas usam isso principalmente para comunicação, camuflagem ou para atrair comida, porém ainda não existe um consenso sobre o motivo exato dessa bioluminescência. Vamos descer agora até 480 metros de profundidade. Aqui encontramos o rei salmão, que apesar de parecer um animal comum, possui uma particularidade bem curiosa. Durante o período de reprodução, essa espécie sofre transformações no seu corpo, colorindo-se de cor avermelhada nas suas extremidades, o que se intensifica ainda mais nos machos. Além dessa mudança, o chinook, como também é conhecido, sofre uma modificação em suas costas, a qual se eleva, e em sua mandíbula, que se curva. Isso impede este peixe de fechar a boca e, como consequência, de se alimentar. É nessa profundidade que também encontramos um dos animais mais incríveis do oceano, o anjo do mar, também conhecido como borboleta do mar. Obviamente, o que mais nos chama a atenção é a aparência dessa espécie. Ela possui de 3 a 5 centímetros de comprimento e é uma espécie de lesma, apesar da aparência bem exótica. Quando esse animal está próximo de uma presa, sua cabeça se abre em 2 metades e, da mesma forma, ela se fecha tão rápido que não dá chances de sua presa escapar. Pelo fato de essa criatura ser surreal, é natural pensar que esse é o animal mais interessante e impressionante da lista. Mas acredite, esse não é nem o começo. Vamos descer mais um pouco, até 570 metros de profundidade. É por aqui que encontramos o espadarte, também conhecido como meca. Quando adulto, o espadarte chega a ter 4,6 metros de comprimento e pode pesar até 450 quilos. Também encontramos nessa profundidade o sunfish, ou mola-mola. Ele é o peixe ósseo mais pesado do mundo. O maior animal dessa espécie encontrado possuía quase 3,5 metros de altura e pesava 2 toneladas. É considerado o vertebrado mais fértil do planeta.
pois uma única fêmea é capaz de produzir 300 milhões de ovos. Chegamos agora aos 640 metros de profundidade, e vou aproveitar para te lembrar de um detalhe importante. No oceano, existem alguns animais assustadores. Ainda não chegamos nos pontos mais fundos do oceano, onde grande parte dos animais terão aparências bem diferentes. Porém, aqui já conseguimos encontrar um deles, o caranguejo-aranha gigante. Considerado o maior artrópode conhecido, ele chega a atingir uma envergadura de 3,8 metros e pode chegar a um peso de 19 quilos. A espécie é ocasionalmente capturada para consumo humano e, apesar de seu aspecto feroz, ele é pouco agressivo. De toda forma, melhor não arriscar, né? Nos 700 metros, podemos encontrar um animal histórico, os selacanthus. Eles são uma classe de peixes e foram apelidados de fósseis vivos, já que os fósseis deles haviam sido encontrados muito antes da descoberta de um espécime vivo. Acredita-se que o selacantho tenha evoluído ao seu estado atual há aproximadamente 400 milhões de anos. Eles são peixes relativamente grandes, crescendo até 1,8 metros. Vamos descer mais 60 metros e as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. A pressão do oceano só aumenta, os alimentos ficam cada vez mais escassos, e quanto mais abaixo da superfície estamos, mais difícil é sobreviver. Nos 760 metros, encontramos o polvo gigante do Pacífico, a maior espécie de polvo conhecida, podendo chegar a até 6 metros de comprimento, e podendo pesar 6 quilos. Quando combinamos o fato desse animal ser tão grande com o outro fato de que os polvos são ranqueados como os invertebrados mais inteligentes do planeta, é natural não querer trombar com um animal desse no meio do oceano. Apesar do polvo gigante ser assustadoramente grande, ele não é a única espécie do fundo dos oceanos que tem essa característica. Em 800 metros de profundidade, encontramos o regaleco, ou peixe-remo, um dos maiores peixes existentes. Apesar do maior espécime encontrado ser de 8 metros, estima-se que eles podem chegar a 11 metros de comprimento. Pela aparência e por nadar semelhante a uma serpente, existem suspeitas de que muitas supostas serpentes monstruosas do mar que já foram vistas eram, na verdade, o regaleco. Estamos quase chegando na nossa próxima importante parada dessa jornada, mas antes, vamos ver mais um animal bem interessante, a tartaruga de couro. Ela é a maior de todas as tartarugas, com tamanho médio em torno de 2 metros de comprimento e peso de 500 quilos, embora já tenha sido encontrado um exemplar considerado o maior já registrado, com 900 quilos e 3 metros de comprimento. No mar, ela pode chegar a atingir uma velocidade de 35 km por hora. A tartaruga de couro é o único réptil que possui a capacidade de manter sua temperatura corporal usando calor gerado metabolicamente, o que é conhecido como endotermia. A ideia até aqui foi mostrar alguns animais que você talvez já conhecia, mas também te apresentar alguns animais bem exóticos. Porém, daqui para frente, as coisas vão mudar radicalmente. Finalmente, chegamos à zona da meia-noite. Nenhuma luz solar consegue chegar até aqui. A escuridão toma conta de tudo, e a vida aqui é muito diferente de tudo que você já viu. A bioluminescência aqui embaixo deixa de ser algo legal e passa a ser algo necessário para a sobrevivência. Toda energia aqui conta, e desperdiçá-la pode ser a diferença entre viver ou morrer. Nossa primeira parada é aos 1040 metros. Conheça o peixe pescador. Ele faz parte de uma ordem de peixes ósseos que agrega um conjunto muito diverso de peixes marinhos, com cerca de 322 espécies. Eles são muito conhecidos pela isca em sua cabeça, usada para atrair presas, o que os dá o nome popular de peixes pescadores. A bioluminescência que ocorre em muitas espécies é produzida por bactérias simbióticas, que até onde sabemos são adquiridas das águas do mar. Essa espécie em específico é notável pela diferença de tamanho relacionada ao sexo dos animais. A fêmea pode chegar a aproximadamente 1,5 metro, e o macho, geralmente, tem em torno de 14 centímetros. Essa é a única espécie onde a transformação em uma quimera é uma parte natural do seu ciclo de vida. Um ou mais machos grudam em uma fêmea e, eventualmente, combinam seus sistemas circulatórios. O corpo do macho, em grande parte, é atrofiado. No final desse processo, temos um só indivíduo, que foi formado por 2 ou mais.
Mas o peixe pescador é apenas a nossa primeira parada. Em 1160 metros de profundidade, podemos encontrar o peixe-bolha, ou peixe-gota, como também é conhecido. Essa espécie de peixe geralmente tem menos do que 30 centímetros de comprimento. Sua pele é, em grande parte, uma massa gelatinosa com uma densidade pouco menor do que a da água. Isso permite que ele flutue pelo oceano sem precisar gastar energia para nadar, o que, como já vimos, é muito importante nas profundidades onde eles vivem. A aparência nas imagens que vemos é devido à mudança de pressão que acontece quando eles são trazidos à superfície. Naturalmente, eles parecem mais com peixes de sua superclasse. É claro que nas profundezas do oceano não existem apenas espécies de peixes assim. Um exemplo disso é o tubarão-cobra, ou tubarão-enguia, como também é chamado. Essa espécie vive na faixa de 1.200 metros de profundidade e tem cerca de 2 metros de comprimento. Sua aparência de enguia e coloração reforçam o quão antiga essa espécie é, reconhecida por muitos especialistas como um fóssil vivo. Inclusive, no passado, ela já foi considerada extinta, visto que foram encontrados fósseis deste animal com cerca de 60 milhões de anos. Mas, acredite, esse não é o tubarão mais exótico do fundo dos oceanos. Aos 1.290 metros, podemos encontrar o tubarão-duende. Por que ele é tão diferente? Bom, veja você mesmo. O tubarão-duende é um animal muito raro de ser encontrado. Desde 1898, foram encontrados apenas 36 espécimes. Ele tem um nariz achatado, corpo rosado e dentes em forma de pregos. Média de 3 a 4 metros de comprimento na fase adulta. Eles sentem a presença de presas através de órgãos eletrossensíveis do rosto. Uma vez que um tubarão encontra a sua presa, ele de repente projeta suas mandíbulas, enquanto usa um músculo da língua para sugar a vítima para seus dentes afiados. Atualmente, acreditamos que esta espécie seja uma das mais antigas de tubarão. Vamos descer um pouco mais até os 1.370 metros, onde podemos encontrar o Hatchet Fish. Apesar da aparência assustadora, eles podem variar apenas de 3 a 12 centímetros, dependendo da espécie. Com largas pupilas e alta sensitividade, ele consegue perceber praticamente qualquer presa camuflada. Além disso, ele tem a habilidade de regular sua bioluminescência e pode focar em objetos em distâncias pequenas ou grandes, mesmo nas profundezas do oceano, onde não existe nenhuma iluminação. Impressionante, né? Estamos agora em 1.450 metros de profundidade. A pressão aqui é equivalente ao peso de, mais ou menos, 42 elefantes. Mas mesmo com toda essa pressão, a vida, surpreendentemente, ainda encontra uma forma de existir. Conheça a família de peixes Stomidae, conhecidos popularmente como Deep Sea Dragonfish. Como outras criaturas das profundezas dos oceanos, eles também têm fotóforos de bioluminescência pelo corpo e outras adaptações que permitem com que eles vivam no fundo do mar. Eles podem chegar a 26 centímetros de comprimento e usam seus dentes extremamente afiados para caçar. Nessa profundidade, também podemos encontrar a grande água-viva vermelha. Essa espécie pode chegar até 76 centímetros de comprimento e foi descoberta em 2003. Curiosamente, ela possui tentáculos curtos e grossos, muito diferentes dos tentáculos longos e finos que a maioria das águas-vivas utiliza para capturar seu alimento. Até o momento, somente 23 animais dessa espécie foram encontrados, e apenas um deles foi capturado para estudo. Vamos agora para 1.730 metros de profundidade, onde podemos encontrar mais uma espécie de tubarão, o tubarão albafar. Eles podem atingir 6 metros de comprimento e chegar a pesar 600 quilos. Por ser uma espécie muito antiga, ela tem mais parentes extintos do que parentes que existem atualmente. É uma espécie notável por ter tanto características de espécies antigas como características de espécies recentes. Eles são basicamente uma representação viva da união de duas eras. Em 1.800 metros, atingimos o ponto mais profundo que os narvais, baleias que podem ser encontradas próximas à superfície, mergulham. Chegamos à marca de 2.000 metros e somos recebidos por mais um animal fascinante, o polvo-telescópio. Ele é o único polvo com olhos tubulares, o que explica o seu nome. É quase completamente transparente e tem 8 braços com tamanhos iguais.
Esses animais podem chegar a até 20 centímetros de comprimento. Em uma profundidade próxima, aos 2.100 metros, também podemos encontrar os isópodes gigantes. Eles podem chegar a até 60 centímetros e possuem apêndices articulados, antenas e olhos similares aos dos insetos que vivem na superfície terrestre. Uma espécie foi capturada em 2009. Eles tentaram alimentá-la, porém ela nunca comeu nada que a deram, até morrer em 2014. Isso quer dizer que ela ficou 5 anos sem comer. Mais um exemplo de que a realidade dos animais que vivem no fundo do oceano é bem diferente do normal. Aos 2.200 metros, podemos encontrar mais um daqueles animais que já podem ter sido interpretados como monstros marinhos, a lula colossal. Ela é considerada o maior invertebrado em termos de massa do planeta de que se tem conhecimento, podendo ultrapassar os 15 metros de comprimento. Ela também possui os maiores olhos do reino animal, já que eles podem chegar ao tamanho de um prato. Dispõe de 2 bicos enormes e afiados e garras giratórias em formas de ganchos, profundamente fixados em seus tentáculos. Ela também utiliza bioluminescência para encontrar presas nas profundezas escuras do oceano. Chegamos agora aos 2.300 metros de profundidade, onde podemos encontrar o peixe fantasma, ou peixe-olho de barril, como também é chamado. Essa espécie é reconhecida principalmente por uma rara e transparente cúpula na cabeça, preenchida de fluido, através da qual se podem visualizar as lentes dos olhos, os quais têm uma forma de barril e podem ser rodados para apontar para frente ou para cima. Pode chegar a até 15 centímetros e foram fotografados pela primeira vez em 2004. Vamos fazer uma parada em 2.385 metros para citar um animal bem misterioso. Não conhecemos muito sobre eles, mas a aparência anormal que ele tem me obriga a pelo menos mencioná-lo. Estou falando do Big Fin Squid. Eles são bem distintos das outras espécies de lula. Seus tentáculos podem chegar a 8 metros de comprimento, o que os dá uma aparência quase que alienígena. Poucas espécies foram capturadas em câmera, então, até o momento, o que nos resta é esperar uma oportunidade para estudá-los mais profundamente. Por volta de 2.650 metros, podemos encontrar os quimeriformes, também conhecidos como tubarões fantasmas. São uma ordem de peixe, tendo como parentes vivos mais próximos os tubarões. Eles podem chegar a 1,5 metro de comprimento. Um pouco mais abaixo, aos 2.800 metros, encontramos o grande engolidor. Ele é conhecido assim pois consegue capturar e engolir peixes muito maiores do que ele mesmo. Ele consegue fazer isso porque seu estômago se dilata para conter esses alimentos. Essa espécie pode chegar a até 25 centímetros de comprimento. Em 2007, um peixe dessa espécie, que tinha aproximadamente 19 centímetros, foi encontrado morto e no estômago dele tinha um peixe de 86 centímetros. Nessa profundidade, também podemos encontrar o peixe víbora. Seu comprimento é de 20 a 35 centímetros. Possui 2 fileiras de fotóforos, uma de cada lado do corpo. Uma das características mais notáveis dessa espécie de peixe são os enormes dentes. Quando a boca dele está fechada, eles formam uma espécie de jaula para evitar que a presa escape. Chegamos aos 2.950 metros. Estamos próximos do fim da nossa jornada. O espaço entre as profundidades citadas vai aumentar regularmente daqui para frente, visto que quanto maior a profundidade, menor é o nosso conhecimento. Mesmo assim, ainda conseguimos encontrar alguns animais bem diferentes. Um exemplo é o peixe-galinha sem cabeça, nome que faz menção à aparência que ele possui. Apesar de ter peixe no nome, ele é uma espécie de pepino do mar e pode chegar a até 25 centímetros de comprimento. Essa espécie de pepino do mar desenvolveu estruturas semelhantes a barbatanas que os permitem nadar. Falamos algumas vezes de mergulhos nas profundezas do oceano, mas é aqui, aos 2.992 metros, que chegamos ao mergulho mais profundo entre baleias. O recorde é da baleia bicuda de Cuvier, que vive em torno dos 1.000 metros de profundidade. Na nossa jornada, falamos pouco de águas vivas, né? Mas, em 3.100 metros, encontramos uma espécie fascinante, a água-viva cósmica. A verdade é que pouco se sabe sobre essa espécie. Ela parece ter 2 fileiras de tentáculos, uma apontando para baixo e outra apontando para cima. A parte amarela de seu corpo provavelmente são seus órgãos reprodutivos, e a parte vermelha seu sistema digestivo. Mesmo sabendo pouco sobre ela,
temos que concordar que ela tem uma das aparências mais incríveis que já vimos até agora. Aos 3.500 metros de profundidade, podemos encontrar outro peixe assustador, o peixe lagarto. Diferente dos peixes menores que vimos, esses podem chegar a até 70 centímetros. Eles têm um corpo em forma de cilindro e geralmente ficam praticamente imóveis até identificarem uma presa. Depois disso, pulam num rápido impulso para capturá-la. Entre 3.700 e 3.800 metros, temos a profundidade média dos oceanos. Todas as profundidades que vou citar daqui para baixo podem ser vistas em poucos lugares do planeta. Também é nos 3.700 metros que encontramos a carcaça do Titanic, navio que bateu em um iceberg em 14 de abril de 1912, matando 1.514 pessoas. Antes da nossa próxima grande parada, podemos encontrar aos 3.950 metros o polvo Dumbo. Dentre os grupos de polvos conhecidos, esses são os que vivem no ponto mais profundo do oceano. O nome Dumbo se origina de sua semelhança com o personagem do filme da Disney, devido a uma barbatana em forma de orelha que se estende acima de cada olho, usadas principalmente para se movimentar. Existem 13 espécies reconhecidas no gênero. O maior animal dessa espécie encontrado tinha aproximadamente 2 metros, mas em geral, eles giram em torno de 20 a 30 centímetros. O polvo Dumbo também consegue mudar de cor para se camuflar. Nos 1.000 metros de profundidade, falamos da zona da meia-noite, onde nenhuma luz solar podia chegar. Porém, essa não é a última zona dos oceanos. Aos 4.000 metros, entramos na zona abissal. Essa região representa 3% dos oceanos do planeta e, até onde sabemos, não possui uma grande variedade de vida, pois não há condições favoráveis à proliferação de seres vivos em razão da falta de alimentos e também em decorrência da baixa temperatura. Os seres vivos que habitam essa região recebem o nome de seres abissais e detêm capacidades especiais adaptadas às características desse ambiente. Nossa primeira parada é aos 4.600 metros, onde encontramos o tubarão boca grande. Ela é uma espécie de tubarão extremamente rara. Apenas alguns foram vistos desde sua descoberta, em 1976. Possui uma grande boca com pequenos dentes. Eles também possuem órgãos luminosos. O tubarão boca grande se alimenta por filtração, nadando com a sua enorme boca aberta, filtrando a água para obter plâncton e medusas. Podem atingir até 5,5 metros de comprimento. Bem próximo, às 4.700 metros, podemos encontrar o peixe ogro. Eles chegam a medir até 18 centímetros, possuindo grandes dentes que impedem que ele feche completamente a sua boca e que servem também para prender suas presas. O corpo é coberto com escamas pequenas e espinhosas. Como comentei com você, quanto maior a profundidade, mais exóticos os animais são. E com o peixe sem face, isso não é diferente. Eles são chamados assim por terem uma face muito reduzida. A boca fica na parte de baixo do corpo e os olhos são muito pequenos, dando a impressão de serem inexistentes. São animais pouco conhecidos e podem chegar a até 46 centímetros. Próximo aos 5.600 metros, também encontramos o peixe-aranha abissal. Eles podem chegar a até 24,9 centímetros e usam as espécies de barbatanas que possuem para duas finalidades: elevar o corpo e, ao que tudo indica, detectar presas. Ela também é uma espécie da qual sabemos bem pouco. Mas a zona abissal ainda é só uma parada nas profundezas do oceano. Aos 6.000 metros começa a zona radal. Mais pessoas já estiveram na Lua do que aqui nessa profundidade. Grande parte dessa zona é formada por fossas no fundo do oceano. Essas fossas são criadas por um processo chamado subducção, pelo qual uma placa tectônica desce abaixo de outra placa. Entrando nessa zona, aos 6.230 metros, podemos encontrar o náufrago do USS Johnston, que detém o título de náufrago mais profundo existente. Ele foi destruído durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial que ocorreu no Mar das Filipinas, em 25 de outubro de 1944, matando 187 pessoas. A vida nessa zona é improvável, mas não é impossível. Um exemplo é o Grenadier Fish, encontrado a 6.800 metros de profundidade. Podem variar de 10 centímetros a até aproximadamente 2 metros.
Estima-se que eles representam uma grande parte dos peixes que vivem nessas profundezas dos oceanos. Aos 7.200 metros, podemos encontrar outro animal fascinante, conhecido como combjelly. É um animal de formato oval com 8 fileiras de pequenas placas semelhantes a pentes, que ele bate para se mover pela água. À medida que nada, as fileiras de pentes quebram a luz para produzir um efeito de arco-íris. Podem expandir seus estômagos para segurar presas com quase metade do seu tamanho. Algumas espécies têm milímetros de tamanho e outras podem chegar a até 1,5 metro de comprimento. Estima-se que esses animais estão presentes no planeta há 525 milhões de anos. Nos 7.996 metros de profundidade, encontramos o peixe caracol. Ele é o peixe que foi encontrado na maior profundidade do oceano até o momento. Foi descoberto em 2017 e cientistas acreditam que não conseguirão encontrar uma espécie de peixe que vive mais profundamente do que isso, devido à pressão do oceano. Faltam poucos metros para chegarmos ao ponto mais profundo do oceano que conhecemos. Para te dar uma ideia do quão profundo estamos, aqui, em 8.850 metros, chegamos à altura da maior montanha do planeta, o Monte Everest. A partir daqui, vamos seguir a viagem com os olhos de outras 2 pessoas, o tenente Don Walsh e o oceanógrafo Jacques Piccard. No dia 23 de janeiro de 1960, os dois, a bordo do batíscafo chamado Trieste, começaram a descer na Fossa das Marianas, no Mar das Filipinas. O objetivo? Chegar ao ponto mais fundo do oceano, conhecido como Challenger Deep. O mar estava bem agitado, o que fez com que o processo de colocar a embarcação na água fosse bem mais difícil do que o esperado. Porém, segundo Don Walsh, a viagem em si foi um pouco tediosa, ou pelo menos em grande parte, já que no meio da viagem algo assustador aconteceu. Quando estavam aproximadamente em 70% do percurso, os dois escutaram um barulho de algo quebrando na embarcação. Como estavam muito abaixo da superfície e a pressão já estava absurdamente alta, se um simples buraco aparecesse em algum lugar da embarcação, isso bem provavelmente significaria morte certa para os dois. Porém, depois do barulho, nada aconteceu. Mais pra frente, eles descobririam que o barulho veio de uma janela que trincou, mas que, ainda bem, não chegou a quebrar por completo. Se a janela trincou devido à pressão ou a alguma outra coisa, jamais saberemos. Os dois dizem que mesmo nos pontos mais fundos do oceano, olhando pela janela, eles ainda conseguiam ver espécies desconhecidas. Mesmo em ambientes antes considerados inóspitos, a vida achou algum jeito de existir. Em janeiro de 1960, Don e Jacques alcançaram o ponto mais profundo dos oceanos, a 10.924 metros de profundidade, revolucionando a exploração dos oceanos e o nosso entendimento sobre a vida. Mas eles não foram os únicos a realizar esse feito. Em 26 de março de 2012, 52 anos após a expedição deles, o cinegrafista James Cameron desceu até o Challenger Deep, sendo o primeiro a realizar uma expedição de apenas uma pessoa até o fundo da Fossa das Marianas. Essa viagem é retratada em detalhes no documentário Desafio do Mar Profundo. Esse marca o fim da nossa jornada até o ponto mais fundo dos oceanos, onde conhecemos formas de vida bem diferentes das que geralmente vemos, totalmente adaptadas a um ambiente de difícil sobrevivência. Percebemos que existe um verdadeiro mundo abaixo da superfície, cheio de mistérios e curiosidades. Não sei você, mas isso me faz refletir bastante. Se existem tantos animais nos oceanos que parecem quebrar as leis da vida como a conhecemos, e tantos mistérios que ainda não descobrimos bem aqui no nosso quintal, assim por dizer, imagina só o que ainda podemos descobrir sobre o nosso universo, que é um verdadeiro oceano cósmico.